Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer pra vocês um conteúdo um pouco mais extenso do que eu costumo trazer. Hoje eu resolvi gravar um vídeo unindo várias doenças que eu tô vendo em parasitologia. Vai ser um vídeo longo, como eu já disse. E pra facilitar pra quem tá vendo e quer ir direto pra uma doença, eu vou deixar aqui embaixo um minuto exato que eu começo a falar de uma doença. Então, por exemplo, tricomoníase vai ser a primeira doença que a gente vai falar. Então, se você quer saber sobre tricomoníase, é só continuar assistindo normalmente. Agora, por exemplo, se você quer toxoplasmose, malária, que é lá pro final, vai aqui embaixo que eu deixei o tempo certinho e você já vai direto pra onde você quiser, tá bom? Então hoje eu vou falar com vocês sobre 8 doenças causadas por parasitos aí. E é isso, vou explicar um pouquinho do ciclo, enfim, de tudo que eu conseguir, mas lembrando sempre que o conteúdo realmente completo tá lá no blog, então o link tá sempre aqui embaixo no box de informação. Então, a primeira doença que a gente vai começar a falar é tricomoníase. Tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível, e é uma doença que tem cura, então geralmente quando a mulher sente algum sintoma e procura o médico, é facilmente tratada. O homem é um pouco mais complicado, porque o homem, geralmente no homem é assintomático, mas quando tem algum sintoma, ele geralmente ignora, porque a gente sabe que homem não gosta muito de ir ao médico e tudo mais, então é mais difícil de diagnosticar no homem e de tratar no homem, mas na mulher por conta mesmo dos sintomas serem um pouco incômodos, a mulher acaba procurando um ginecologista, tratando e resolvendo o problema. E aí a gente tem formas evolutivas do parasito. O que é isso? Por exemplo, eu tô falando agora de um protozoário que chama Trichomonas vaginalis. Esse protozoário, ele apresenta várias formas. Então, no caso desse Trichomonas, ele só se apresenta em forma de trofozoito, mas quando eu falo de outros parasitos, a gente tem várias formas, que basicamente, assim, é o mesmo protozoário, a mesma espécie, só que em fases diferentes, digamos assim, de um modo meio geral, assim, seria ele adulto, ele jovem, enfim, fases que ele passa da vida, e aí cada fase é caracterizada por um sintoma, ou, enfim, algum tipo de reprodução, e a gente vai ver mais pra frente. Então, no caso do Trichomonas vaginalis, ele só se apresenta em forma de trofozoito. Trofozoito é flagelado, é a forma reprodutiva e a forma infectante. Então, quando a gente pega tricomoníase, a gente pega por meio do trofozoito. E aí, como eu disse anteriormente, essa doença atinge tanto homens quanto mulheres. Nos homens, fica ali alojado na parte da uretra, da próstata e da vesícula seminal. Da mulher, fica ali mais na parte do exocervice, né, na parte do útero, fica também na uretra e na mucosa vaginal. E aí, como é que a gente faz para diagnosticar tudo isso, né? No homem, para diagnosticar, a gente pode fazer de diversas formas. Então, secreção prostática, esperma, urina primeiro jato, secreção uretral, enfim, diversas formas. Na mulher, é por meio de secreção vaginal ou a urina do primeiro jato também. E aí, eu disse pra vocês, né, que o homem geralmente não procura o médico porque, cara, não incomoda de fato, assim. Geralmente é um incômodozinho, ele acha que é normal e segue a vida. Isso quando tem algum incômodo, porque geralmente, como eu disse, é assintomático. E então os sintomas que a mulher costuma sentir é dor na região vaginal, principalmente na hora de ter relação sexual, irritação, artrite aguda, fluido bolhoso. Esse fluido bolhoso se dá porque o trofozoito, ele apresenta uma organela que chama hidrogenossomo. Esse hidrogenossomo, ele faz uma oxidação de carboidratos e aí produz dióxido de carbono. E aí, por isso, esse fluido bolhoso. Também pode causar vaginite aguda. Então, na mulher é muito difícil a mulher ignorar isso e continuar a vida. A transmissão é feita por meio de contato sexual, como já dito. Então, lembrando sempre usar camisinha. E para tentar evitar isso, como eu disse, o uso de preservativo é essencial, mas também escolha de parceiro, higiene, então não compartilhar, sabe, essas coisas que mulheres têm de, ai, me empresta seu biquíni. É muito ruim tudo isso, porque você não pode só pegar tricomoníase, você pode pegar um monte de doenças. Então tentar evitar sempre esse tipo de contato. Então, dito isso, agora a gente vai pra giardíase. O que eu não falar, gente, de ciclo, é porque o ciclo é monoxeno, o ciclo é básico. Então, por exemplo, de tricomoníase eu não falei nada porque o ciclo é super básico. Então, temos um homem ou uma mulher infectado, entra em contato com outro homem ou com outra mulher e o parasito vai, entendeu? E é só uma forma evolutiva, então o trofozoito presente em todas as formas ali. Agora a gente vai falar de giardíase, causada pela Giardia do Denales.
que também é um protozoário. E aí a gente já tem duas formas evolutivas. Uma forma que é a forma reprodutiva, que é flagelado, que é o trofozoito, a mesma coisa do anterior. Só que nesse caso o trofozoito ele não é a forma infectante. No caso da giardíase, quem é a forma infectante é o cisto. O cisto é uma forma mais de resistência, enquanto que o trofozoito não dura nem 2 horas no meio externo, então se ele cai ali, por exemplo, na água, em algum lugar assim, ele não dura nem 2 horas. O cisto consegue durar até 2 meses, então ele promove, assim, essa vida mais longa do parasita e possibilita que ele infecte mais gente. É um ciclo monoxeno também, então a gente não vai ter ali um outro hospedeiro sem ser o homem. E o desencistamento, ele vai acontecer o seguinte: comi alguma coisa que está infectada aí com esse cisto, e aí esse cisto vai cair ali no meu estômago, por meio do suco gástrico e posteriormente no intestino por meio da bile, ocorre o desencistamento, e aí esse cisto passa a ser um trofozoito, e aí esse trofozoito começa a se multiplicar ali no intestino e tudo mais, e aí na hora de sair de novo do corpo do homem, ele sai em forma de cisto. Essa transmissão é feita de forma fecal, oral, direta ou indireta, também por meio de contato sexual, quando a gente fala de uma relação oral-anal, por meio de barata, de formiga, de mosca, enfim, todos esses animais. Formiga que a gente julga que é tão de boa, né? A gente fala, ah, formiguinha tá na minha comida, eu vou comer, não faz mal, né? Tudo tranquilo, que não mata engorda. Ela pode estar transmitindo giardíase pra você, então eu acho bom pensar 2 vezes antes de comer alguma coisa que tenha uma formiguinha. É caracterizada por uma diarreia esteatorreica, e quando ela passa a se tornar crônica, a gente vai ter uma síndrome que chama síndrome da má absorção intestinal. Por quê? A gente vai ter um acúmulo de trofozoito ali no intestino. Então aqui eu tenho o intestino, aqui minha mão é o intestino, e a gente vai ter um acúmulo de trofozoito, essa é minha outra mão. E aí a gente sabe muito bem que o intestino é o local onde a gente reabsorve água, reabsorve nutrientes. Se eu tenho uma camada de trofozoito ali antes da minha camada intestinal, quando o alimento passa, ele entra em contato com o trofozoito e não com o intestino. Então eu não consigo absorver esse nutriente de volta e essa água de volta. Então por isso síndrome da má absorção intestinal. E aí, pra gente diagnosticar esse tipo de doença, a gente faz o exame de fezes com o método de Faust, são 3 dias. E também a gente pode fazer o enteroteste, que é um exame que eu não lembro muito bem, então eu posso estar falando besteira. Se você sabe, deixa aqui embaixo, compartilha com a gente, mas é como se fosse um absorvente interno. Eu lembro da minha professora falando algo do tipo, que a pessoa engole, então ela vai ali pro duodeno praticamente, aí fica um fiozinho. E aí depois de um tempo tira, porque quando tira, vai ter presença ali de trofozoito e vai dar pra diagnosticar. E para tentar evitar, né, a profilaxia dessa doença, sempre saneamento básico, só tomar água tratada, água filtrada e tomar muito cuidado com qualquer tipo de alimento que você for comer. Então, sempre cozinhar bem ou lavar bem, se for uma salada, enfim, tomar muito cuidado. Agora a gente vai falar de amebíase. A amebíase é causada pela entamoeba histolítica e é uma doença que apresenta 2 formas evolutivas do parasito. Então apresenta o trofozoito e o cisto, assim como na giardíase. O trofozoito, novamente, é a forma reprodutiva, só que o que difere o trofozoito de giardíase para o trofozoito de amebíase é que o trofozoito de giardíase é flagelado, enquanto que o de amebíase não é flagelado. Mas ambos são a forma reprodutiva. O cisto é a forma infectante, como eu disse para vocês, é uma forma de resistência, dura até 2 meses no ambiente. Mais uma vez, o ciclo é idêntico, então eu vou comer o cisto vai cair no meu suco gástrico, na bile, desencista, e aí forma o trofozoito, fica ali no intestino, no duodeno, tudo tranquilo, beleza, sai em forma de cisto de novo e vai infectar outras pessoas. Transmissão é também oral fecal, direta ou indireta, água e alimentos contaminados e por meio de insetos. O ciclo é monoxeno, né, então só tem um homem ali como hospedeiro. Essa doença causa diarreia, causa colite, pode causar, assim, mais pra frente, né, se a pessoa ficar muito tempo anulando aí ir ao médico, diagnosticar e tratar, pode causar uma desinteria grave. E no caso de indivíduos que são HIV positivo, né, que tem algum tipo de imunodeficiência, acontece um fenômeno que chama amebopor. O amebopor nada mais é que o quê? O parasito ele fica ali no intestino, né, na célula intestinal. A partir do momento que o indivíduo é imunodeficiente, esse parasito ganha força, né? Então a gente não vai ter ali muita defesa do nosso sistema imunológico
E aí, esse parasita, ele começa a romper a parede intestinal e aí ele consegue ir para qualquer lugar do corpo do hospedeiro. Então, a gente pode ter o parasito na corrente sanguínea, a gente pode ter o parasito em qualquer lugar que a gente quiser. Então, por isso mesmo que o diagnóstico, ou ele é feito por exame de fezes, e indivíduos HIV positivos geralmente é feito por diagnóstico de imagem, porque daí quando você faz diagnóstico de imagem, você consegue observar o parasita em vários locais do corpo. Mais uma vez, a profilaxia, saneamento básico, água tratada, filtrada e cuidar muito dos alimentos. Então, lavar muito bem, cozinhar muito bem. Agora a gente tem uma doença que eu tenho um pouco de dificuldade para falar o nome, mas é criptosporidiose. Acredito que é assim que fala, tá? Mas tá aparecendo aqui pra vocês estão entendendo o que eu tô falando. E é causado pelo Cryptosporidium sp. A gente fala de sp porque tem várias espécies dentro desse gênero que podem causar essa doença. E, nesse caso, a gente tem também duas formas evolutivas do parasito. A gente tem, novamente, o trofozoito, que é a forma reprodutiva, não é flagelado. E a gente tem o oocisto, não é mais cisto, agora é oocisto. Esse oocisto é a forma infectante também, só que a diferença dele pro cisto é que, assim, o cisto, quando ele desincistava, trofozoito. Agora, o oocisto, quando ele desincista, o que acontece? Dentro desse oocisto, a gente tem 4 esporozoitos. Então, é como se fossem esporos pequenininhos dentro de um cisto. E aí, quando ocorre todo o processo ali de desistamento, a gente vai ter 4 esporozoitos que vão infectar 4 células do nosso corpo. É importante falar que esse oocisto, o esporozoito, eles apresentam um complexo apical, que basicamente eles usam para conhecer, para se aderir e para penetrar ali na célula do hospedeiro. Quando o oocisto tem uma parede delgada, isso a gente consegue ver em microscópio, a gente fala que é para autoinfecção, então é uma parede um pouco mais fina. Então, não precisa ir para o meio externo. Então, essa parede pode ser mais fina, porque vai ficar ali dentro do hospedeiro mesmo, vai infectar o hospedeiro de novo. Então, é um fenômeno que chama autoinfecção. E quando o oocisto tem uma parede mais grossa, a gente fala que é a forma de resistência, que vai para o meio ambiente, vai sobreviver 2 meses e vai tentar infectar outro hospedeiro. Então, como que acontece? O oocisto é ingerido, e aí cai no suco gástrico, na bile, e aí desincista, libera 4 esporozoitos, cada esporozoito vai para uma célula intestinal, entra nessa célula intestinal, se transforma em trofozoito, faz a reprodução assexuada, gera um merozoito, e esse merozoito, ele libera gametas, tanto feminino quanto masculino. Quando há o encontro desses gametas, há a formação de um novo oocisto, que pode ser tanto de parede delgada quanto de parede grossa, e aí, dependendo de qual tipo de parede, ele ou vai sair ou vai promover a autoinfecção. Transmissão também oral fecal direta e indireta, contato sexual oral anal, água, alimentos contaminados, e o ciclo, como eu já disse, ele é monoxeno, então só o homem é o hospedeiro. E para tentar evitar sempre água tratada ou filtrada, alimentos bem lavados e cozidos e evitar contato. Então, se você sabe que alguém tá ali com criptosporidiose, você tenta, né, dar aquela cuidada, não compartilhar muitos objetos de uso pessoal e tudo mais. Agora a gente vai falar de leishmaniose, uma doença causada por um parasito chamado Leishmania sp. Mais uma vez a gente fala sp, que é de espécies, porque dentro desse gênero Leishmania a gente tem várias espécies que podem causar leishmaniose. A leishmaniose apresenta 2 formas evolutivas e aí agora começa a dar uma complicadinha, porque os nomes começam a se diferenciar. A gente tem o promastígota e o amastígota. O promastígota é quando você olha para o parasito, você tem o flagelo, o cinetoplasto, que é uma reserva de DNA, e depois o núcleo. Quando você olha e vê essa estrutura, você fala que é a forma promastígota. É essa forma que vai ficar no mosquito, né? A leishmaniose, ela é transmitida por um mosquito do gênero Lutzomia, e é por meio dessa forma evolutiva que a doença é transmitida. E aí a gente tem o amastigota, é presente no hospedeiro vertebrado, então no homem, no cachorro, no gambá, roedores, todos isso que a gente vai falar mais pra frente. E aí, essa forma amastígota, ela pode provocar tanto a leishmaniose tegumentar, tanto a leishmaniose visceral. A leishmaniose tegumentar tem como hospedeiro vertebrado tatu, preguiça, tamanduá, roedores e o homem, enquanto que a visceral tem como hospedeiro vertebrado
O homem também, mais uma vez. O cachorro, raposa, gambá, roedores, enfim, todos os tipos de animais que estão, querendo ou não, aí um pouco mais no nosso convívio. A transmissão, como eu já disse anteriormente, é feita por um mosquito do gênero Lutzomia. O ciclo é heteroxena, não sei se vocês perceberam, agora a gente tem como hospedeiro invertebrado e hospedeiro vertebrado. O invertebrado é o mosquito, né, quem vai transmitir a doença. Aí a gente tem o vertebrado, que é o cachorro, o homem. Então, essa doença pode sim, por exemplo, o mosquito tá infectado, pica o cachorro, aí o cachorro fica infectado, aí vem outro mosquito, pica o cachorro e vem picar o homem, passa pro homem e o homem fica infectado, aí a gente tem o cachorro e o homem infectado e o mosquito também. Então, é heteroxena. Então, vamos falar um pouquinho do ciclo. A gente tem um mosquito que ele vai picar um homem ou um cachorro, enfim, qualquer hospedeiro vertebrado que esteja infectado. E aí, quando ele pica, né, com o sangue que ele ingere, vem junto a mastígoda. Essas amastígodas vão se desenvolver, vão se transformar em promastígodas e vão parar na probóscide do inseto. Probóscide é a faringe do inseto. E aí, quando esse inseto for fazer a hematofagia, ou seja, for picar outro hospedeiro, seja ele o cachorro, seja ele a raposa, seja ele o homem, ele vai passar mais uma vez ali pra frente parasito. O parasito entra no corpo como promastígoda, se transforma em amastígoda, o macrófago vai lá, come, né, fagocita essa forma amastígoda, e aí é isso, gente, pra sempre. Aí o mosquito vai lá, pica de novo, pega a mastígoda, se transforma em promastígoda, vai pra probóscide, então a gente vai num ciclo sem fim. Por isso que chama ciclo, né, meninas? E aí, o que acontece, né? A gente tem, como eu disse, a forma da doença que é tegumentar e a forma visceral, mas não são só essas duas formas. Dentro da forma tegumentar ou cutânea, a gente tem alguns tipos. A gente tem a cutânea tegumentar simples, que causa úlceras únicas ou múltiplas, que pode ser porta de entrada para infecções secundárias e é indolor na maioria das vezes. Aí a gente tem a cutânea mucosa. A cutânea mucosa é muito difícil porque ela atinge nariz, atinge palato, atinge faringe. Então a gente tem casos, tem fotos que dá pra ver que aqui o septo nasal, a pessoa perde o septo nasal, a pessoa perde o palato, que é o céu da boca. A gente tem a cutânea difusa, que basicamente é quando a gente tem muitas ulcerações pelo corpo inteiro. Então a gente fala que é tipo uma metástase de úlceras. E a gente tem a visceral, que atinge o baço e o fígado. Aí como é que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença, né? Da tegumentar, geralmente a gente faz por biópsia da ferida, do local. A maioria das vezes é um olhar muito clínico do médico, então às vezes ele bate o olho e não precisa nem fazer a biópsia, que ele sabe que aquilo é leishmaniose, principalmente se está em alguma área que está acontecendo um surto e tudo mais. Mas quando é necessário fazer o exame, geralmente é uma biópsia. No caso da visceral, é por meio de punção do baço ou da medula óssea, para tentar evitar. É o controle biológico, né, tanto do mosquito e principalmente o cuidado com cães domésticos. Eu sei que cães de rua a gente não consegue ter esse controle todo, né? Mas, pra vocês terem noção, muitas vezes quando o cão é diagnosticado com leishmaniose, recomenda-se, na verdade, é obrigado o dono escolher entre duas coisas. Ou o dono arca com todo o tratamento da leishmaniose, não tem cura, é um tratamento, e é basicamente uns 1.000 e pouco por mês. Ou a eutanásia, então, realmente sacrificar o cachorro, porque é uma doença que passa rapidão, então tem que tomar muito cuidado. Agora a gente vai falar da trypanosomias americana, que eu aposto que você nunca ouviu esse nome, ou se você já ouviu esse nome, parabéns, porque eu sempre conheci como doença de Chagas causada pelo Trypanosoma cruzi, que apresenta 5 formas evolutivas. Olha que legal, gente, só piora. Esferomastigota é que fica no hospedeiro invertebrado. Epimastigota fica no hospedeiro invertebrado também, então essas duas formas vão estar dentro do hospedeiro invertebrado, só que o epimastigota faz a reprodução no intestino ali do hospedeiro. Aí a gente tem a tripomastigota metacíclica, que é a forma infectante, então quando a gente pega doença de Chagas é por meio dessa forma, a tripomastigota metacíclica, e ela é presente no hospedeiro invertebrado, né, porque ele que vai promover essa transmissão. E a tripomastigota metacíclica é
flagelada. Aí a gente tem a mastígoda, que ela se agrupa nos tecidos. Então acho que vocês já ouviram falar que a doença de Chagas pode atingir, na verdade, geralmente atinge o coração, né, o tecido cardíaco. Então quando a gente pega uma pessoa que já está infectada ali com essa doença e pega o tecido cardíaco para fazer uma biópsia, alguma coisa do tipo, a gente vê a mastigotas, que é basicamente assim, um agrupamento de parasitos ali naquele tecido. E por fim, a tripomastígoda sanguínea. A tripomastígoda sanguínea, ela apresenta o flagelo, o núcleo e o cinetoplasta, então é diferente do que eu falei pra vocês da promastígoda do anterior, da leishmaniose. E é presente no hospedeiro vertebrado, no caso, no humano, geralmente. Essa doença é uma doença muito preocupante, principalmente antigamente, hoje em dia é até mais tranquilo. Ela é transmitida por meio de transfusão sanguínea. Hoje em dia não tanto, porque a gente tem um controle maior, mas antigamente era bem comum. Por meio de transplante também de órgãos, por forma oral e principalmente por forma vetorial. Por forma vetorial, a gente tem 3 carinhas aí que são muito importantes. O triatoma, o Rhodinus, a gente não sei falar, e o Panstrógagus. Não sei se estou falando certo, provavelmente não. Mas enfim, tá tudo escrito lá no blog pra vocês. O ciclo, ele é heteroxeno, então vamos lá falar um pouquinho do ciclo. A gente tem um mosquito, o mosquito tá infectado, aí ele vai picar o homem, por exemplo. Aí ele vai realizar hematofagia. Quando eu falo de hematofagia, eu espero muito que vocês estejam pensando o quê? O mosquito vai picar o cara. E aí, quando ele vai picar o cara, ele vai liberar anestésico e anticoagulante. Então, provavelmente, no momento que você está sendo picado, você não percebe. E aí, depois que o mosquito sai, um tempinho depois que acaba toda essa reação do anestésico com o anticoagulante, você tende a coçar. E quando você coça, você leva as fezes desse animal para dentro da feridinha e aí você pega a doença, tá? Então, é isso que eu quero dizer com hematofagia, tá bom? E aí, o homem, ele adquire a forma tripomastígoda metacíclica e essa forma se transforma em amastígoda, depois realiza um rompimento celular, então tudo isso está acontecendo ali dentro da célula, aí essa célula se rompe, e aí sim o parasito adquire a forma de tripomastígoda sanguínea e vai para a parte mais reprodutiva da coisa, então ele vai se transformar em esferomastígoda, vai se transformar em epimastígoda, e aí o mosquito, quando ele pica, ele pega a epimastígoda que vai se reproduzir dentro dele. Aí a gente tem 2 fases da doença, né? A gente tem a fase aguda da doença, em que os sintomas são sinal de Romanã, que geralmente acontece aqui na região do olho, e a gente tem o chagoma de inoculação. E na parte crônica da doença, é a parte que a gente mais conhece, que a gente mais fala dos sintomas, que é quando acontece, por exemplo, problemas cardíacos, então o coração cresce, fica enorme, não sei se vocês já viram, mas se você ainda não viu, pesquisa no Google, tem fotos de corações imensos. Pode causar também danos ao sistema digestivo, e pode atingir o sistema nervoso e pode ter também focos mistos, então pode atingir a parte cardíaca e a parte nervosa ao mesmo tempo. Aí a gente consegue diagnosticar por meio de reação de imunofluorescência e a gente recomenda sempre o controle biológico, né, dos vetores principalmente. E aí a gente recomenda o controle biológico dos vetores, como profilaxia, e melhoria nas condições de habitação, porque apesar de hoje não ser muito comum, a casa de palha aqui, em algumas regiões é comum, então tentar sempre melhorar isso, porque não traz nada de bom, sabe, a casa de palha. A gente vai falar de toxoplasmose, a toxoplasmose muito, muito, muito relacionada aí aos gatos domésticos, né, que a gente tem na nossa casa, que a gente ama, tudo mais. É causado pelo protozoário Toxoplasma gondii. E a gente tem 3 formas evolutivas, então agora a gente já tem um pouquinho menos, já dá aquela tranquilizada, né? Eu acho, na real, a doença de Chagas o mais complicadinho. As outras doenças a gente consegue ter uma relação, sabe? Pegar um significado mesmo. Agora, a doença de Chagas realmente, pra mim, né, é muito difícil pra eu acompanhar todas essas formas evolutivas. Então a toxoplasmose, ela apresenta a forma evolutiva taquizoito, tá? É muito parecido com o trofozoito, mas não é taquizoito. O taquizoito, ele é responsável pela fase aguda da doença, pela proliferação ali, então acontece uma reprodução muito rápida do parasito nesse momento. Essa fase aguda, ela dura de 0 a 2 meses, a partir do momento que você é infectado, até 2 meses você fica ali naquela fase.
Presente em líquidos orgânicos, então suor, urina, esperma, tudo isso tem taquizoíto. Depois, quando a gente passa para a fase crônica da doença, a gente tem o bradizoíto. O bradizoíto, ele fica dentro de cistozoíto. Então, lembra do cisto que tinha esporozoíto? Então, aqui a gente tem o cistozoíto, que dentro tem o bradizoíto. É a fase crônica, como eu já disse, da doença, e fica ali no tecido muscular do hospedeiro. E a gente tem também o oocisto. O oocisto é a forma infectante e é a forma que está presente nos gatos. Então é como a gente vai pegar a doença. A gente costuma adquirir essa doença ou por ingestão do oocisto, então em algum alimento, por algum acaso tem algum oocisto, ou por contato com gato contaminado, então por meio da saliva do gato, contato com fezes de gato, principalmente com fezes de gato. E também, quando a gente come carne crua, pode ocorrer também uma transmissão dessa doença de forma transplacentária, então da mãe pro feto. O ciclo é heteroxeno, né? Como eu já disse pra vocês, o gato é totalmente associado a essa doença. Então o gato tá lá de boa e dentro dele tá acontecendo o quê? A reprodução desse parasito, sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. E aí tá acontecendo o quê? A produção, né? A formação de oocistos. Esses oocistos, uma parte desses oocistos sai ali pelas fezes do gato e aí o homem entra em contato com as fezes do gato. Seja porque vai pegar, porque é dele, ou na rua, ou se você senta na areia, sei lá, de algum lugar da praia, do parquinho, pode ser que tenha. Então qualquer lugar meio que você tá suscetível. E aí se você tem alguma ferida, alguma porta de entrada pro parasito, ele vai entrar. Aí o homem, ele entra em contato com o oocisto, ele, digamos que se desencista, e aí passa a ser bradizoíto, depois vai pra taquizoíto, e a gente fica nesse ciclo eterno. Agora, por fim, a última doença. Gente, eu sei que esse vídeo tá com, sei lá, mais de meia hora. Vocês vão me matar? Espero que não, mas foi a forma que eu encontrei de unir todas as doenças, porque a gente vai ter prova disso essa semana e eu não tinha postado nenhum vídeo de doença ainda pra vocês, então eu fiquei muito com peso na consciência. Eu falei, meu Deus, primeira vez que vou ter prova na faculdade e não postei vídeo para as pessoas assistirem. Então eu resolvi trazer aqui e lembre-se que tem a minutagem aqui embaixo. Se você já chegou até agora, recomendo que vá até o final, né? Mas, enfim, não custa avisar que aqui embaixo tá a minutagem falando em quantos minutos eu começo a falar de determinada doença. Vamos lá, malária. Malária é causada pelo Plasmodium SP. Esse Plasmodium pode ser o Plasmodium falciparum, que causa a febre terçã maligna, que é bem complicada. A gente tem o Plasmodium malariae, que causa febre quartã. A gente tem o Plasmodium vivax, que causa a febre terçã benigna. E a gente tem o Plasmodium ovale, que também causa febre terçã benigna, tá? Eu tô olhando aqui, gente, porque o nome de espécie eu ainda não guardei, tá bom? Agora a gente tem apenas isso mesmo, apenas uma forma evolutiva, que é o oocisto. O oocisto, como eu já disse 572 milhões de vezes, é a forma de resistência. E dentro do oocisto a gente tem esporozoíto, né? Lembra? Um oocisto, dentro tem 4 esporozoítos. E aí é a forma infectante, então é a forma com que a gente vai adquirir essa doença. E essa forma do oocisto fica no mosquito. E aí, quando o mosquito, que é do gênero Anopheles, pica a gente acaba pegando esse oocisto, aí libera os 4 esporozoítos que vão atacar as nossas células. E aí a gente tem um ciclo um pouco complicado, na verdade ele não é complicado, ele é um ciclo longo, e se você entender, fica incrível, porque daí você não precisa guardar nada. Então vamos lá, a gente tem um mosquito, o mosquito está infectado, ele vai realizar hematofagia. Aí você, lindo e belo, vai lá, coça, põe o parasito para dentro do seu corpo. Aí ocorre o desencistamento desse oocisto e a gente libera 4 esporozoítos, tá? Cada esporozoíto vai entrar em uma célula do fígado, que é chamada de hepatócito. E aí, esse esporozoíto, quando entra no hepatócito, se transforma em trofozoíto jovem. Aí ele cresce assim, não de tamanho, tá? Mas ele evolui para trofozoíto maduro. Depois, ele vira esquizonte, porque ele se reproduz assexuadamente por esquizogonia, então ele forma um esquizonte. Depois, ele vai se transformar em merócito. Depois, ele vai romper a célula, então ele rompe o hepatócito. E aí, ele se transforma em merozoíto. E esse merozoíto é o responsável por produzir gametas.
E aí, a partir do momento que a gente tem a produção de gametas e principalmente o encontro de gametas e ocorre a fecundação, a gente forma um novo oocisto. E aí que tá o problema, tá? Esse ciclo que eu falei pra vocês, do fígado, do hepatócito, de toda essa sequência, ocorre uma vez só, tá? Então é o momento que o parasito entra no nosso corpo. Depois que acontece todo esse ciclo no fígado, teve o rompimento celular, beleza, a gente liberou gametas, a gente formou ali um novo oocisto com um esporozoito, e que depois vai evoluir para trofozoito jovem. Só que esse ciclo todo que eu falei pra vocês agora, né, a partir desse momento que eu já rompi a célula do meu fígado, vai começar a acontecer na hemácia, no eritrócito. Então, acontece para sempre esse ciclo, até o momento que a gente produz gametócito. E aí, quando a gente produz gametócito e o mosquito pega esse gametócito, dentro do mosquito, esse gametócito vai se transformar em oocineto, depois se transformar em oocisto para promover a próxima infecção no próximo hospedeiro, tá bom? Aí, a gente vai falar um pouquinho dos sintomas, né? Então, a gente tem picos febris, então por isso que eu falei pra vocês, febre quartã, febre terçã, tudo varia de acordo com a frequência da febre. Então, esses nomes não são dados por acaso. A gente também tem acessos maláricos. Acessos maláricos, eles acontecem em 3 fases. A primeira fase é a fase que o indivíduo vai apresentar muito frio. Na segunda fase, ele vai apresentar febre e muita dor de cabeça. E a terceira fase, o indivíduo vai apresentar muitos calafrios. Então, tem essas fases de acesso malárico. E aí, o diagnóstico é feito por esfregar sanguíneo, né? E a gente tenta evitar ter malária por meio de uso de repelente, de roupas longas. Então, a gente vai fazer uma trilha, não vai de shortinho, biquíni, sabe? Tenta ir com uma camiseta ou, de preferência, uma blusa de manga longa, pra tentar se proteger mesmo contra o vetor, tá? Porque se daí o mosquito não consegue picar a gente não vai ser infectado. E também por meio de inseticida, tá bom? Então é isso, gente. Eu não acredito que acabamos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa, facilitar alguma coisa. Não se esqueça de deixar o like pra mim aqui embaixo. É o primeiro vídeo do canal nesse estilo longo, que eu faço uma maratona de doenças com vocês. Eu espero não ter que voltar pra fazer isso, me organizar direitinho e trazer 2 doenças por vídeo, porque daí fica mais fácil, mais tranquilo pra armazenar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O post do blog tá linkado aqui no box de informação, não se esqueça. E também chama seus amigos para serem os biologuinhos aqui, a gente tá crescendo, eu tô muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.